Salve, amada igreja, com a santa paz de Jesus. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero nesta noite, irmãos, primeiramente louvar o Senhor, ser grato ao nosso Deus pela oportunidade, primeiramente, Ele nos concede de servirmos a Ele, tendo sempre a certeza de que não há outro Deus fora desse Deus que nós servimos. Também louvar o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos em uma casa de oração, hoje retornando aqui no Jardim Miriam. Louvar o Senhor pela vida do nosso amigo, irmão, pastor Fábio, que não se encontra por um motivo justo, e deixo aqui a saudação a ele e para toda a família dele. Também louvo ao Senhor pela vida do nosso irmão, o pastor desta igreja, o pastor José. Deus abençoe o senhor pastor, Deus abençoe toda a família do Senhor. Louvo a Deus também pela vida de todos os obreiros desta casa, cada um na função que Deus o ordenou. Louvar ao Senhor também pela vida dos jovens, adolescentes desta igreja. Deus continue nos abençoando e concedendo vitórias nesta caminhada. Também louvar a Deus pela vida de toda a igreja presente, cada igreja, cada membro desta igreja, cada congregado, e louvar ao Senhor pela vida da minha família, que me acompanha, a minha esposa, a irmã Damares, os meus dois filhinhos, o Guilherme e o Enzo. Louvar a Deus também pela vida do meu primo Júnior, que nos acompanha também. Louvo a Deus, irmão, porque a maior riqueza que nós podemos ter é poder estar com a família na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, sou muito grato ao Senhor por isso. Também quero ser grato pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, em breves minutos, falarmos e compartilharmos algo da parte do Senhor Jesus. Para tanto, peço para os irmãos abram a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número 1, 2 e 3. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Todos que localizaram, se possível for, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Igreja do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós lemos fala a respeito da restauração da vida de uma pessoa, de um leproso. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, quando fala a respeito de uma pessoa cega que voltou a ver, a Bíblia Sagrada traz
como um milagre de cura. Quando fala a respeito de um surdo que voltou a ouvir, ou que passou a ouvir, a Bíblia Sagrada também traz como cura. Quando fala a respeito de um paralítico que passou a andar, a Bíblia Sagrada também traz como cura. Quando fala a respeito de um mudo que começou a falar, a Bíblia Sagrada também traz como cura. Mas quando fala a respeito de um leproso, a Bíblia Sagrada traz como limpeza. A Bíblia Sagrada não traz como cura. A Bíblia Sagrada traz como limpeza. Então, quando alguém recebia uma restauração em relação a uma lepra, a Bíblia Sagrada não se refere a este milagre como uma cura, e sim como uma limpeza. Entendemos então que no contexto bíblico, a lepra é como se fosse uma sujeira. O texto sagrado nos mostra isso desde a antiga aliança. E na nova aliança, quando Jesus operava esta restauração, também traz como limpeza. Quando nós falamos de uma lepra, no contexto bíblico, há uma questão um tanto quanto maior do que no século presente. Digo isso porque a lepra, até a década de 60 do século passado, era uma doença, podemos trazer assim, porque depois foi colocado como uma doença nos nossos dias atuais, não mais como uma sujeira, mas no texto bíblico é trazido como uma sujeira. Mas até 1960 aproximadamente, a lepra ela não tinha uma cura de uma maneira científica, ou seja, não havia remédios para se o tratar. Era uma questão tanto quanto precária para poder resolver uma questão de lepra. Não contrário a isso, evidenciava-se que Cristo estava restaurando quando uma pessoa conseguia sair, ser limpo ou ser curado da lepra. A lepra, então, até a década de 60, era uma doença, trazendo para o nosso contexto, mutiladora e mortal. Mutiladora porque uma pessoa que contraía a lepra, ou vírus da lepra, que depois descobriram a questão desse vírus, a pessoa que contraía, ela tinha duas certezas. A primeira, de que de fato ela seria mutilada. A segunda, de que a morte seria muito mais rápida do que ela havia previsto para a sua vida. Mutilada, porque a lepra fazia com que a pessoa perdesse as extremidades do seu corpo. Perdendo as extremidades do seu corpo, a pessoa perdia a ponta dos seus dedos, perdia o seu nariz, perdia a sua orelha, perdia o seu queixo. Extremidades do corpo começavam a se desfazer no corpo do leproso. Quantas vezes nós já ouvimos um pregador falando a respeito de uma pessoa leprosa que tocou o seu dedo e perdeu o seu dedo? Isso não é um exagero, é uma realidade até a década de 60. E mortal, porque como não havia cura, a pessoa tinha uma certeza: se Deus não restaurar, a morte é certa, muito mais rápido do que eu havia previsto. A lepra, então, no contexto bíblico, e não contrário a isso, também havia, há uns 50, 60 anos atrás, alguns leprosários. Mas o que era um leprosário? O leprosário era o lugar aonde o leproso deveria ficar. Por que o leproso deveria ficar no leprosário? Para que outras pessoas não contraíssem a lepra. E no contexto bíblico, para que a sujeira do leproso não passasse para outra pessoa. Então o leprosário era um local aonde o leproso estava com outros leprosos e diariamente via pessoas perder as extremidades do seu corpo, e pessoas que ontem estavam vivas
devido à lepra, no dia presente, talvez já não estariam vivas. Como eu estava dizendo, aqui em Itu, até a década de 60, havia um leprosário ainda ativo. Veja só. Uma pessoa, então, que contraía a lepra, ela descobria essa lepra por algumas mudanças no seu corpo. E vale a pena aqui ressaltar que um leprosário, já irei voltar para o que eu vou falar, um leprosário ficava na maioria das vezes além da montanha. Mas, pastor Renato, por que um leprosário ficava após a montanha? Para que a cidade, ou no contexto bíblico do Antigo Testamento, o arraial, as pessoas sadias, de fato não tivessem contato nenhum com o leproso. Então era construído um leprosário, um hospital para leprosos, além da montanha. Então imagine que deste lado estavam as pessoas sadias, havia uma montanha, e do outro lado da montanha ficavam os leprosos, para que de fato o leproso não tivesse contato com pessoas sadias, e pessoas sadias não viessem atravessar para o outro lado para ter contato com o leproso. Vocês estão entendendo até aqui? Não, glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa estava bem, de repente ela começava a perceber algumas manchas no seu corpo, mudanças na característica da sua pele. Segundo estágio que a lepra atingia. A lepra agora atingia as juntas, nervos, ligamentos. De tal forma que a pessoa que agora está leprosa, além das suas características terem sido mudadas, ela também passava a sentir muitas dores nas suas juntas, ligamentos e nervos. Tendo muitas dores nas suas juntas, ligamentos, nervos, ela passava a perder a firmeza do seu corpo. Porque quando uma pessoa está com muitas dores, seus nervos e ligamentos estão atingidos, essa pessoa passa a perder a firmeza do seu corpo. Então, primeiro, preste bem atenção, a pessoa tinha uma mudança na característica da sua pele. Segundo, ela tinha dores nas quais fazia com que a consequência seria perder a firmeza do seu corpo. E terceiro, a pessoa agora não sentia mais dor, mas também não sentia mais nem frio e nem calor, porque a pessoa perdia a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, então, ela não sente dor. É como se o seu corpo tivesse anestesiado. Ela não sente dor, ela não sente calor, ela não sente frio. É por isso que eu já ouvi algumas pessoas falarem, como eu aqui antecipei, que alguém tocou o seu pé, perdeu o dedo. Alguém vai pensar, mas como que alguém perde uma parte do seu corpo e só vai perceber depois? Porque dependendo do estágio que estivesse a lepra, a pessoa simplesmente perdia a sensibilidade. E quem aqui já tomou uma anestesia, acredito que a grande maioria, seja para fazer um procedimento dentário, seja para passar por uma cirurgia, para levar um ponto, qualquer natureza, mas sabe que a região que está agora anestesiada está sem sensibilidade nenhuma, de tal forma que durante o período em que está anestesiado, qualquer coisa que acontece, nós nem sequer percebemos. Só depois que vem um desconforto. Mas, pastor Renato, por que você está explicando sobre isso? Porque o texto sagrado vai falar a respeito de um leproso. Qual era agora a consequência para uma pessoa que estava leprosa? Se ele estava no contexto, se ele fosse um judeu, ele seria apresentado ao sacerdote. E o texto sagrado nos dá a entender
que de fato ele era alguém que fazia parte dos judeus. Porque depois da restauração e da limpeza, Jesus manda ele ir e falar com o sacerdote. Quando ele se apresentava para o sacerdote, para diagnosticar se de fato era uma lepra, fazia essas perguntas. A sua pele está alterada? Sim. Você sente dores no seu corpo? Ele dizia, já senti. Você perdeu a firmeza? Perdi. Você agora sente alguma coisa? Perdi totalmente a sensibilidade. Não consigo nem sequer andar mais direito. Aí logo o sacerdote diagnosticava, você está leproso. E já que você está leproso, agora você precisa ir para o leprosário. Só que quando a pessoa ia para o leprosário, havia algumas situações muito adversas que viriam sobre a vida dela, dentre todas que ela já estava passando. Quais, pastor Renato? A primeira, ele perderia o direito de adorar a Deus no meio do seu povo. Já que ele está leproso, ele não pode mais adorar ao Senhor com as pessoas que estão sadias. Ou seja, se o sacerdote fosse oferecer sacrifício ao Senhor, para que Deus perdoasse o erro do povo, ele não estaria com o povo para agradecer ao Senhor. Quando o povo tivesse a confirmação que Deus havia recebido o sacrifício, ele não poderia mais glorificar ao Senhor no meio do povo. Ele não poderia mais meditar junto com o povo. Ele não poderia mais salmodiar com o povo. Ele não poderia mais viver coletivamente em um ambiente de adoração. Segundo, se ele tivesse família, esposa e filhos, ele seria obrigado a se distanciar deles. Ou seja, a partir de agora, você não mais ficará com sua esposa, não mais ficará com seus filhos. Daqui em diante, você só ficará com os leprosos. Terceiro, se você tem um comércio aberto, era obrigado a fechar, trancar, e ninguém poderia abrir, porque se alguém abrisse e entrasse, estaria sujeito a ser considerado um leproso também. Ou seja, vida espiritual se complica, vida familiar perde-se o contato, vida financeira não tem mais, tudo por causa da lepra. Eu imagino este moço sem ferir aquilo que está implícito no texto, porque nós observamos aquilo que está explícito, que o texto fala, mas aquilo que está implícito, o texto dá margem para nós analisarmos. Eu imagino este moço, igreja do Senhor, quem sabe um moço casado, quem sabe um moço próspero financeiramente, chegando para o sacerdote, e o sacerdote dizendo para ele assim, moço, o texto sagrado não diz o seu nome, mas dizendo para ele, moço, você agora não pode mais adorar a Deus com o povo, você agora não vai ter mais contato com a sua família, e você agora não pode mais abrir o seu comércio. O que eu faço então? Vá além da montanha, suba, desça, e fique no leprosário, esperando o quê? Esperando a morte. Imagina esse moço aqui do capítulo 8 de Mateus, no leprosário, esperando a morte. E todos os dias pensando no quê? No futuro não. No presente, ruim. Vive do quê? De passado. Porque quando o futuro está comprometido por causa da lepra, o presente está se perdendo parte do seu corpo. Você vive do quê?
quê? De passado. Imagina esse moço pensando no passado e pensando consigo mesmo. Era tão bom quando eu adorava o Senhor com o povo. Era tão bom quando eu estava com a minha esposa e meus filhos. Eu era tão próspero financeiramente, mas agora ele olha para as suas mãos, faltando alguns dedos, olha para os seus pés, faltando alguns dedos, olha para si mesmo, numa situação caótica, não consegue andar, não tem firmeza e pensa, mas a lepra acabou com tudo. E lá está ele, do outro lado da montanha. Imagina ele conversando com alguns colegas de leprosário. E a conversa era o seguinte: como era a tua vida espiritual? Era uma bênção. E o outro trazia uma outra pergunta: e a sua vida familiar? Era uma bênção. E a sua vida financeira? Deus prosperava. Aí um olhava para o outro e finalizava: mas a lepra chegou. Só que o texto sagrado no capítulo 8 vai dizer que um certo dia Jesus estava ensinando. E aonde que Jesus estava ensinando? No monte. Jesus está ensinando a palavra do Pai no monte. E eu entendo que esse monte, nesse capítulo 8, é o que separava o povo sadio do leprosário. E Jesus está ensinando. E o leproso está lá no leprosário. E de longe ele fica avistando no monte. E vendo o moço no monte. E uma multidão na frente do moço no monte. E ele percebe os movimentos em cima do monte. Glória! Eu imagino, irmãos, sem ferir o texto, esse moço olhando, observando, e vendo um certo moço ser trazido até Jesus. E ele imagina, aquele moço é paralítico. Ele vê aquele que está falando que é Jesus colocar a mão sobre aquele que chegou carregado, e o que chegou carregado sair glorificando ao Senhor Jesus, andando e caminhando. Aleluia. Ele vai olhando. Aí ele vê alguém chegando e fazendo gestos. E ele imagina que ele ali é mudo. E vê aquele que ensina, colocando a mão nos lábios dele, o que era mudo sai glorificando. E aquilo vai nascendo fé no seu coração. E ele começa a pensar: eu preciso chegar até aquele moço. Aleluia. Agora eu quero imaginar aqui, irmãos, esse moço olhando para alguém do lado, e alguém do lado pensando, olhando para ele, falando assim: o que você está há tanto tempo olhando nesse monte? E esse moço olhando e dizendo assim: eu estou verificando aquele moço, está vendo? Faz horas que ele está ali. E ele fala, e aquela multidão, ao invés de diminuir, porque as horas passam, a multidão só aumenta para ouvir ele. Mas e daí que eu vi um moço chegar carregado? Eu acho que era paralítico. E o que aconteceu? O que está falando colocou a mão, e o carregado saiu curado e andando. Eu também vi um outro que chegou gesticulando e saiu falando e glorificando. Aí o outro pergunta: e daí que eu tenho que chegar até ele? Ele pode fazer alguma coisa por nós. Agora o outro provavelmente olha e diz assim: esquece isso. Porque quando ele descer do monte, sabe para onde que ele vai descer? O lado da cidade. Esqueceu que nós somos leprosos? Ele é são, ele tem saúde, ele é saudável, ele vai descer para lá. Eu quero aqui fazer um parênteses e dizer para vocês, jovem, igreja do Senhor: não deixe ninguém arrancar a fé que há dentro de você. Há muita gente frustrada que quer compartilhar frustração. Já viu aquele que chega para um jovem, estamos num culto de jovem, e diz assim: o que você está fazendo? O jovem diz assim: estou fazendo direito. Ele olha e diz assim: olha, eu tenho um amigo que fez direito, mas está ganhando tão pouco.
Olha, o meu amigo está trabalhando em um lugar que eu vou te dizer, se eu fosse você, meu irmão, não deixe eliminar a tua fé. Ele escolheu o caminho dele, mas Jesus tem algo diferente para você. Já viu que tem pessoas que são matadores de sonho? Você olha para ele cheio de anos e diz assim, eu vou casar. O outro olha para você e diz assim, é que você não sabe o que é a vida de casado. É que você não sabe o que é a vida de casado. Aí, a pessoa com pouca idade, atribuindo a uma pessoa que tem bastante tempo de casado uma experiência boa, pergunta, mas como que é? Aí a outra, para começar a falar, já faz aquele gesto. Você nem imagina. Eu me lembro, porque eu me casei com 20 anos de idade. A minha esposa tinha 17 anos de idade. Ela teve que ser emancipada para se casar. Na época eu estava no 2º ano de faculdade. A minha esposa ainda não havia cursado o ensino superior. E algumas pessoas chegavam para mim, algumas até com razão, ou de uma maneira nobre, olhavam e diziam assim, você é um menino, ela é uma menina, realmente. Mas daí eles continuavam, você vai passar fome, você vai passar fome, ó, se prepara para trancar a faculdade, você vai ver o que vai acontecer. E tem uns, irmãos, que se vestem até, ou se intitula profeta, até roda para falar. O que eu admiro Paulo, irmãos, é que quando era Deus falando, ele falava, e quando era ele falava assim, vou falar uma coisa de mim. Paulo falava. Eu vou falar agora. Eu quero deixar bem claro, não é Deus que está falando, não, sou eu. Paulo dizia isso. Paulo está orientando, ó, se vocês puderem ficar solteiros, mas, se o negócio complicar, é bom que se case. Eu estou falando de mim. Paulo era assim. Agora tem gente não que tudo que sai da boca dele, ele coloca na conta de Deus. Tudo, irmão. Provérbios vai dizer, irmãos, que nos nossos lábios, da nossa boca, tem que fluir um rio de água viva. Cristo vai dizer que aquele que crê nele também sai do teu interior rio de água viva. Agora tem gente, irmãos, que abre a sua boca para sair morte. Mas sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que não administrou bem sua vida. E querem acabar com o sonho de outras pessoas. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, para a honra e glória de Cristo, vou fazer 15 anos de casado agora. Nunca faltou arroz na minha mesa, porque Jesus é aquele que cuida. Terminei a minha faculdade e fiz uma pós. A minha esposa fez graduação. Jesus tem nos abençoado por misericórdia, sabe por quê? Porque as situações de algum não vai ser a sua situação, sabe por quê? Porque Jesus promete e cumpre na minha e na tua vida. Não deixe jogar, não deixe tentarem entulhar o seu poço. Deus tem algo lindo na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus Cristo. Esse moço agora está conversando. E o outro vai dizendo para ele, não adianta, ele vai descer para o lado de lá. Mas o texto sagrado, no versículo 2, 3, vai dizer assim, e descendo Jesus do monte. Eu entendo então que Jesus naquele momento olhou para os discípulos e falou assim, ó, acabou a pregação. Vamos voltar agora para casa. Os discípulos, os que acompanhavam, olhou e falou assim, então vamos
Mas como assim descer para o lado de lá? O lado de lá tem leprosário, nós temos que ir para o lado de cá. Jesus falou, não, porque tem algo para acontecer do lado de lá. E lá vai Jesus descendo. Quando Jesus está descendo, o moço olha o leproso e pensa consigo mesmo, é a minha oportunidade. Tenho que chegar até aquele homem. Imagina o moço sem firmeza, imagina o moço voltando algumas partes do seu corpo, imagina o moço com uma situação complicada. Agora ele vê Jesus descendo e começa a tentar, ali de uma maneira manquejando, se arrastando. Eu preciso chegar até ele. Mas a multidão estava cercando Jesus. E agora, o que eu faço para chegar até esse moço? Tem uma multidão apertando ele. Aí ele lembrou uma das orientações que o sacerdote deu. Quando você andar, grite e fale, um leproso está passando. E ele começa agora a gritar, dá licença que o leproso está passando. Sabe o que eu quero te dizer? Essa situação que você está passando não é para a sua morte, mas foi a circunstância que Deus criou para você se aproximar dele. Aleluia, Jesus de Nazaré. Eu quero te dizer algo que eu ouvi ontem, irmão. Aquilo que para mim e para você é impossível, para Deus é a oportunidade de milagre. Aquilo que para mim e para você não dá, Deus olha e diz assim, para ele não dá, mas para mim é a oportunidade de operar o milagre na vida dela. Quantos aqui são profetas de Deus essa noite? Se você puder dar a mão para quem está do teu lado aí, diga assim para ele, a sua situação não é para acabar com você, mas foi a circunstância que Deus criou para você se aproximar dele. O que para você é impossível, para Deus é a oportunidade de operar o milagre, de dar um novo testemunho. Só quem crê, levanta a mão e adora. Vai, Eusébia. Deus criou uma circunstância para você se aproximar dele. Sai da frente porque o leproso está passando. O povo começa a abrir o caminho e o leproso vai se arrastando. O leproso vai não sentindo muito o seu corpo. Jesus vai olhando e quando ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer assim, ele se prostra. Agora, ele precisava de um milagre, mas a primeira coisa que ele fez foi adorar. Eu imagino esse leproso, irmão, prostrado e dizendo assim, tu podes. A ti pertence a honra, a glória, o louvor. Eu imagino ele adorando aos pés do Senhor Jesus, todo mundo olhando e pensando, o moço está voltando parte do seu corpo e está adorando, e Jesus vai deixando ele adorar. Aí depois ele olha e diz assim, olha, se tu quiseres, ou seja, a vontade é do Senhor, se tu quiseres, tu pode. Ou seja, mesmo se o Senhor não fizer da maneira que eu quero, eu sei que o Senhor continua tendo poder e é soberano sobre todas as coisas. Mas se tu quiseres, tu pode, porque eu sei que o Senhor pode. E agora eu vou pedir, torna-me limpo. Aleluia. Ele estava dizendo assim, restaura a minha família, restaura a minha comunhão, restaura a minha vida financeira. Um silêncio. De repente esse moço sente uma mão sobre ele. E quando repousa uma mão sobre ele, vem uma voz dizendo assim, eu quero.
Quando Jesus disse ser limpo, irmão, a palavra veio carregada de restauração. Sabe por quê, irmão? Porque eu imagino que o moço se ajoelha, leproso, e levanta limpo. Imagina o moço se prostrar, faltando o dedo, faltando o queixo, faltando o nariz, faltando a orelha, não sentindo parte do seu corpo. O que sente a parte está tudo doendo. De repente ele se prostra, adora e fala: se tu quiseres, tu pode. E ouve uma voz: eu quero ser limpo. Quando esse moço abre os seus olhos, vê o dedo, vê os pés, coloca a mão e sente a orelha, passa a mão no corpo, não tem mais mancha, levanta e sente o teu corpo e tem firmeza. Ele foi restaurado. Agora, para finalizar, eu imagino ele voltando. Jesus olha para ele e diz assim: ó, não conta para ninguém, só mostra para o sacerdote. O moço sai dali pulando, sobe um monte, desce um monte e chega na cidade. Imagina ele entrando na cidade, o povo adorando a Deus em alguma ocasião, e ele chega e começa a adorar a Deus junto com o povo. O povo olha e diz assim: por que você grita tanto? Por que você dá tanto glória? Parece até que você havia perdido alguma coisa. Ele olha e diz: perdi sim, eu estava leproso. Como assim leproso? Leproso está lá para morrer, não. Mas Jesus desceu do monte e restaurou a minha história. Licença aqui que eu vou lá em casa. Ele chega em casa, imagina ele entrando e chamando a esposa, chamando o filho. Alguém escuta e diz assim: parece que eu estou ouvindo a voz do seu pai. Não, parece que o pai está na sala. E quando chega na sala tem um moço limpo, bonito. Olha e diz assim: quem é você? Sou teu esposo. Você estava leproso, mas agora eu estou limpo. Encontraram a cura, não sei se encontraram, mas Jesus desceu do monte. Sabe o que Jesus está fazendo nesta noite aqui? Deus está restaurando firmeza. Deus está restaurando características. Deus está restaurando a sensibilidade. Você voltará a adorar. Você voltará a ter comunhão com a tua casa. Deus vai te prosperar. Porque Jesus desceu do monte e veio a teu favor. Aleluia. Tem restauração de Deus para vidas aqui nesta noite. Aleluia. Jesus está restaurando nesta noite aqui. Pessoas que haviam perdido algumas coisas. Jesus desceu do monte hoje. Ele está dizendo assim: eu vim para restaurar a tua história. Eu vim para mudar decretos. Haviam falado que não tem mais jeito, que não dava mais, mas eu vim para mudar esse decreto. E por isso Jesus desceu ao nosso favor aqui hoje. Quantos creem que Jesus está restaurando aqui nesta noite? Aleluia. Deus está abrindo portas aqui hoje. Aleluia. Pessoas que estavam perdendo a firmeza,
Pessoas que estavam perdendo as características. Pessoas que estavam perdendo a sensibilidade. Jesus desceu do monte para restaurar. E haverá sensibilidade novamente. Porque quem tem sensibilidade, ele não precisa de um convite, não precisa de ocasião para adorar. Qualquer momento é momento, porque ele tem sensibilidade e sabe que Jesus está com ele a todo instante. Cristo está restaurando a sensibilidade. Jesus descendo do monte, veio o leproso até ele e disse: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero ser limpo. Jesus tem limpeza aqui nesta noite. Eu não tenho dúvida de que Jesus está limpando aqui nesta noite. Jesus está restaurando aqui nesta noite. Com a permissão do nosso pastor José, eu peço que os irmãos se coloquem em pé, por gentileza. Glórias a Deus. Alamai, segue, abaça. Há momentos que Deus promove circunstâncias, irmãos, e nós não entendemos o porquê. Mas no futuro, Jesus mostra que aquela circunstância era necessária. Aleluia. E eu quero te dizer algo aqui nesta noite. Em meio a essa circunstância, não quebre princípios. Mantenha-se firme. Porque Deus está gerando um testemunho na tua vida. Escute bem isso. Deus está gerando um testemunho na tua vida. Deus está te dando uma história para contar. Já está quase formado, a situação está mais complicada, mas segura! Segura, porque Jesus está descendo do monte! Ai, você me amasse, segura! Eu passei uma situação, irmãos, no semestre passado até o primeiro semestre desse ano. E teve dias de eu estar indo ministrar a palavra. Situação apertada em uma certa área. Eu me lembro de um dia, irmão, que eu recebi uma notícia às 6 horas da tarde. Eu ia ministrar naquele dia em outra cidade. E aí você até pensa assim: meu Deus, diante disso eu nem vou lá. Mas daí o Espírito Santo de Deus falava no meu coração: não quebre aquilo que eu coloquei na tua mão. Eu estou gerando um testemunho na tua vida. Aí o povo te vê sorrindo.
sabe o que você está passando. Mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo vai nos dizendo: não quebre princípios, segura, porque eu estou contigo. E terminando, Jesus Cristo de alimentar aqueles que ele havia multiplicado pães e peixes, Marcos vai narrar assim: olhou para os discípulos e falou assim: vá para o outro lado. Ele não pediu, ele não falou assim: se vocês puderem, vocês vão. Jesus olhou e falou assim: vá. Jesus, o Senhor vai conosco? Agora não. Mas e aí? Vá. Se ele está mandando, vamos. Primeira vigília. Segunda vigília, começa a bater um vento. O mar começa a ficar revolto. Terceira vigília, acredito que um começa a olhar para o outro e dizer assim: estava tudo tão bem do outro lado. Por que Jesus fez a gente vir até aqui? Mas próximo da quarta vigília, quem está andando sobre o mar? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava dizendo assim: não precisa pular no mar, não precisa deixar de crer em mim, porque eu promovi uma circunstância, mas agora vocês vão ter um testemunho para contar. Aquieta-te, para vento, para mar. Todo mundo fica espantado, mas agora tem um testemunho para contar. Renato, o que você está querendo dizer com isso? Ei, fica firme, porque Jesus que promoveu essa circunstância. Não quebre princípios, porque um testemunho está sendo gerado na sua vida. Mas pastor Renato, eu saio gritando? Não precisa. Saio falando para todo mundo? Não precisa. Se tranca na sua casa, chora no seu quarto, desespere com Jesus, coloca na presença do Senhor a sua angústia, fica com o rosto até inchado de orar e de chorar, mas você vai sentir um gozo que só Jesus traz, e o Espírito Santo dizendo: eu estou contigo, estou descendo do monte para te dar a vitória. Aleluia. Quantos creem que Jesus está gerando um testemunho na sua vida? É uma palavra profética para a sua vida hoje. Deus está gerando um testemunho. Feche os teus olhos que eu quero orar para você. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade. O Senhor desceu do monte e foi em direção do leproso. O leproso, mesmo com uma situação complicada, foi até o Senhor, se prostrou, adorou. Ele não foi até os teus pés para murmurar, para blasfemar, mas mesmo tendo perdido tudo, família, mesmo sem firmeza, mesmo numa situação caótica, ele não quebrou o princípio da adoração. Aleluia. E em meio à adoração, ele reconhecia que o Senhor faz como quer, mas que independente de não fazer, o Senhor continua tendo poder, porque tu podes. Mas o Senhor estendeu a mão sobre ele
e atendeu o clamor dele, restaurou a sua vida, e hoje nós falamos dele aqui. Senhor, eu creio que o Senhor desceu do monte em favor de pessoas aqui hoje. Eu creio que o Senhor está restaurando a firmeza de pessoas hoje aqui. Eu creio que o Senhor nesta noite está restituindo características. Eu creio que nesta noite o Senhor está restaurando, restituindo sensibilidade. Comunhão está sendo restaurada. Família está sendo restaurada. Vida financeira, o Senhor está abrindo porta. Alabai você. Espírito Santo, derrama refrigério. E faça-nos entender que algumas situações são necessárias. Mas faça-nos entender que o Senhor está conosco. E faça-nos compreender que há um milagre. Faça-nos entender que há um testemunho. Faça-nos entender que já está chegando ao fim essa situação. Faça-nos, Senhor Jesus, entender e nos dê força para não quebrar princípios. Porque às vezes a vontade é de sair, de gritar. Mas nesta noite o Senhor está nos convencendo de que podemos sim gritar, mas aos teus pés. Aleluia. Por isso eu peço, Senhor, restaura. Por isso eu peço, Senhor, continua visitando. Por isso eu peço, Senhor, renova. Por isso eu peço, Senhor, batiza. Por isso eu peço, Senhor, limpa. Por isso eu peço, Senhor, cura. Por isso eu peço, Senhor, visita. Oh, vai, meu Deus. Porque só o Senhor pode fazer. E é no teu nome, Cristo. Eu lhe agradeço. Eu lhe suplico. Que eu clamo e creio que o Senhor desceu do monte e operou milagre em vidas aqui nesta noite. Amém. Quantos recebem essa palavra? Quantos creem que Jesus desceu do monte a seu favor nesta noite? Amém. Vou fazer um convite aqui. Eu não sei se há pessoas que entrou aqui pela primeira vez ou que estão afastadas. Jesus desceu do monte a seu favor hoje. Eu quero saber se alguém aqui, desta forma, afastado, ainda não aceitou a Cristo e quer entregar a tua vida a Cristo hoje, ou se reconciliar com Ele. Há uma restauração da parte de Cristo para a tua vida. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a tua vida a Cristo hoje? Dê um sinal de onde você estiver, ou se reconciliar com Jesus. Onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a tua vida a Cristo, se reconciliar. Aleluia. Não irei forçar. Deus continue vos abençoando. Continue meditando nesta palavra. Honra e glória somente para Cristo. E podeis se assentar glorificando o Senhor.